Tem análise agora com o Américo Martins sobre esse assunto. E, Américo, 2 pontos para a gente trazer aqui para a nossa conversa. O primeiro, em que medida esse ataque do Hezbollah aumenta a tensão, o temor de um ataque do Irã, um ataque direto contra Israel? E também em que medida esse ataque do Hezbollah compromete qualquer negociação de cessar-fogo nesse momento e libertação dos reféns israelenses? Carol, esse segundo ponto, vamos começar por ele. Essas negociações já acontecem aí há meses. Os israelenses e o Hamas conseguiram fazer apenas um acordo de cessar-fogo. Isso aconteceu em novembro, no primeiro mês da guerra, pouco depois do primeiro aniversário da guerra, de primeiro mês. Eles conseguiram fazer um acordo ali que durou apenas menos de uma semana. O Hamas libertou alguns dos seus reféns e os israelenses libertaram alguns prisioneiros que estavam nas prisões israelenses, prisioneiros palestinos. Desde então, já tivemos diversas rodadas de cessar-fogo e essa última tem sido uma prioridade para o governo dos Estados Unidos, que tem muito interesse em tentar conseguir um cessar-fogo antes das eleições do dia 5 de novembro, até porque a questão da guerra é um dos grandes problemas para a candidatura da Kamala Harris, aliada do atual presidente Joe Biden. Além disso, os americanos gostariam que esse cessar-fogo ajudasse justamente a baixar as tensões no Oriente Médio, mas como a gente viu ontem e o Michel Gavendo, nosso colega, acabou de nos contar, as tensões na verdade aumentaram com essa escalada, que foi uma escalada muito forte da violência entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel ontem. Foram os maiores ataques de um lado a outro em anos, muito provavelmente desde a guerra de 2006 entre os dois lados. Felizmente não tivemos muitos mortos, mas essa escalada de tensão não ajuda de forma nenhuma esse processo de discussão do cessar-fogo. Até porque tanto Israel como o Hamas continuam sendo muito intransigentes. O Hamas diz que só aceitaria algum tipo de trégua se fosse uma trégua permanente, ou seja, se acabasse a guerra. Os israelenses teriam que tirar todos os seus soldados da faixa de Gaza. Israel não concorda com isso, diz que poderia aceitar um cessar-fogo temporário e quer manter soldados na fronteira entre Gaza e o Egito. Então, os dois lados continuam muito distantes de um cessar-fogo, apesar dos apelos dos americanos, egípcios e do governo do Catar. E esses ataques de ontem só aumentam as tensões ainda mais. Com relação ao Irã, o Irã é ligado diretamente ao Hezbollah e também ao Hamas. Ajuda fundamentalmente esses dois grupos, tanto com dinheiro como também com armamentos. Obviamente, esses grupos têm sua independência, mas o Hezbollah, ao organizar um ataque desse tamanho contra Israel, deve, no mínimo, ter informado o Irã, que estimula esse tipo de ataque. Então, o Irã está por trás, de certa forma, de todos esses ataques. Se o governo iraniano vai tentar um ataque direto a Israel, a gente ainda vai ter que esperar, aguardar. Não parece provável neste momento. Mas, só para concluir, como o Michel Gavendo muito bem lembrou, o Irã ainda não vingou, não tomou nenhuma atitude de vingança contra a morte do principal líder do Hamas, que aconteceu justamente na capital iraniana, Teherã, o que foi um vexame para o serviço de inteligência iraniano. Então, algo os iranianos devem estar neste momento planejando e nós vamos acompanhar nos próximos dias para ver o que vai acontecer. Escalada da tensão. Américo, obrigada pela análise aqui conosco.